Bem-vindos a mais um vídeo dos Três Elementos aqui na Caverna do Caruso. Eu sou Fernando Caruso. Rafael Studart. Ulisses Matos. E hoje nós vamos falar da pandemia de lives. Por que nós vamos falar da pandemia de live? Porque, basicamente, o Studart não aguenta mais live. Ele está muito irritado. E foi ele que pediu esse tema. E ele vai explicar o que ele quis dizer com isso. É o seguinte, eu por conta própria ainda não fiz nenhuma live. Eu vi que isso começou no início da pandemia, principalmente ali entre os sertanejos e tal, como uma forma de se reconectar com o seu público. Mas as pessoas não estão tendo noção, porque são lives infinitas, muitas vezes sem propósito. Eu entendo, veja bem, eu entendo que diante desse momento todo mundo precisa ficar em casa e tal, é um estímulo. Só que acaba que está acontecendo o contrário. Tem gente que está chamando a galera para curtir aquela livezinha entre amigos, abrindo uma cervejinha, comendo uns petisquinhos e tal. Pô, aí meio que acabou, né, a lógica da live. Não entendi. Também não entendi. Vocês não estão ligados nisso? Chamam para casa? Vem aqui em casa? Não estão ligados nisso? Não estão ligados nisso, não? Tá rolando isso. Tá rolando isso. Ah, é? Tu vai para casa da outra pessoa para assistir a live? Vamos curtir essa live aqui junto e tal. Enfim, se vocês sabiam, então tá aí. Essa informação novíssima para vocês. É um negócio muito doido, né? Pô, mas a gente não é da live, né, cara? É o Corona Live, exatamente. As pessoas estão interessadas em seus... Não quer estar live. Exatamente, as pessoas estão querendo seus coronavírus, né? As pessoas estão querendo aproveitar aí para poder contagiar o máximo de pessoas com essa alegria. E aí, o que tem acontecido? Eu, particularmente, não sou fã de nenhuma dessas lives que tem pipocado, né? Live no Instagram pra cacete e tal. Porém, e como aqui somos, apesar de nossos assuntos diversos, que vão desde capivaras e ETs pelados até a Bolsonaro, o nosso foco, né, original sempre foi cultura pop, nerd e afins. E eu esbarrei em 3 lives, uma delas sugerida até pelo nosso diretor, que eu adorei. Uma foi com o elenco de Community. Give me some love, time me to dream, give me the hope to run out of steam. Somebody said it could be here, we could be roped up, tied up, dead in a year. I can't count the reasons I should stay. One by one, they all just fade away. O Kim Ji-young, não sei se falei certo, e o Joe McHale, que é o Mr. Chang e o protagonista do Community, os dois fazem um podcast gravado, tipo o que a gente faz, né? Porque é quase um podcast onde eles conversam durante a quarentena, estão lá, e o nome do podcast é The Darkest Timeline. É esse o podcast. E aí eles fizeram um de 57 minutos com um elenco todo do Community, inclusive o Dan Harmon, depois dessa leitura do roteiro de um episódio lá, acho que da 5ª temporada. E aí depois eu vi e esse sim eu achei assim perfeito, que eu nunca achei que eu fosse me emocionar vendo uma live. Eu não chorei, mas eu me emocionei de ficar úmido aqui, me arrepiei 2 vezes, foi com o do De Volta para o Futuro. Porque, assim, foi uma live bem feita, enxuta, com roteiro, início, meio, fim, insert, bem produzida, foi muito boa, que é do Josh Gad. Ele começou o canal agora, na pandemia. Ele é o cara que dublou o Olaf, do Frozen, nos Estados Unidos. Ele foi o Porchat dos Estados Unidos, ou o Porchat foi o... É um gordinho, né? Um gordinho de cabelo liso. Exato. É meio encaracolado, acho, não sei. Mas, enfim, e ele gravou começou a gravar essa parada. O primeiro ele fez com o elenco dos Goonies, que aparece até o Steven Spielberg. Ah, foi ele que fez. Foi. Steven Spielberg,
Hey, you guys! Além do Josh Gad saber muito do que ele está falando ali, ele sabe conduzir muito bem, seria tranquilamente um belo programa na televisão. Mas funcionou, eu acho que melhor ainda, como uma live. E você sentia uma alegria genuína de todo mundo estar se reencontrando ali. Desculpa, fala, Alice. Não precisa se desculpar, não. É só uma parada que eu ia falar. Eu queria agradecer aos Três Elementos pelo vídeo do Community, que despertou a atenção aqui da minha família, que já estava meio que desistindo, tinha desistido de começar a ver Community. E eles ficaram a fim de ver e a gente está vendo e tá difícil largar, cara. A gente vê tipo 2 por dia. É muito bom, cara. Eu tô muito feliz que minha esposa e meu filho também estão curtindo pra caraca. Toda hora eles falam assim, e aí, vamos ver, dá tempo da gente ver um communityzinho? E, cara, que bom, né? Que sério. Obrigado por vocês terem feito esse vídeo do community, que realmente me ajudou muito aqui em casa. Eu tô entendendo aqui que o Estudas começou essa gravação aqui para falar da pandemia de live, que ele não aguentava mais, e ele mesmo, enquanto ele estava falando, fez uma curva e que ele quer mais live. Ele teve um aprendizado durante o discurso dele, começou de um jeito, já chegou no final, acho que a gente meio que cobriu tudo que a gente tinha para cobrir aqui. Acabou o episódio de hoje? Não, eu tenho uma coisa para falar. Aliás, em relação à community, como o Ulisses colocou, quando a gente gravou o nosso vídeo, eu estava na 4ª temporada, 3ª. Eu ia ver a 4ª, terminei a 5ª agora. Cara, 4ª e 5ª temporadas, ok. Todo mundo falou que fica muito ruim. Cara, não achei, não. Achei todas bem boas, assim. Achei a média alta. Falta só a 6ª agora. Deu até vontade de gravar de novo. A quantidade de referências e metalinguagem que eles fazem na 4ª e na 5ª temporada também. Dá vontade de dar pausa toda hora para explicar as referências para a família, cara. Sim. Eu dava pausa para rir várias vezes e voltava. Mas, enfim, eu tenho uma coisa para falar em relação às lives. Que assim, eu sempre fazia as minhas lives no Instagram, eu costumava fazer ou quinta ou domingo, ou quinta e domingo, para fazer unboxing de quadrinhos que eu recebia das editoras. E para falar dos quadrinhos que eu li das editoras. Então, isso era um hábito que eu tinha mesmo antes da pandemia, que ficou completamente soterrado pela quantidade de lives que tem agora. Você abre o Instagram, vai aparecendo tipo, tudo rosinha. Live. Aí, tipo, se as minhas lives eram pouco assistidas, porque é uma temática muito específica, falar dos quadrinhos, das editoras X, Y, Z, agora elas estão menos ainda. Mas aí eu esbarrei com uma parada que me assustou muito, que eu não sei se vocês já ouviram falar disso, que são os troleiros de lives. Não. Que entra na live, né? Hackeiam, né? Hackeia? Não hackeia, mas o que ele faz é o seguinte, tem um camarada que é tipo, sei lá, um maluco, um comediante do SBT, ou um cara do Pânico, um cara que tem tipo um número de seguidores popular assim, alto, e aí ele veio e falou, quem é que tá fazendo live agora? Qual pessoa? Vamos todo mundo invadir lá e dizer que ele é, tipo, viado. E aí de repente, a tua live sai de, sei lá, 34 pessoas para 3 mil, todo mundo te xingando, fica tipo, impossível de você responder às pessoas que estavam na live originalmente. E é meio recorrente. Tipo, isso aconteceu 2 vezes já. Não, nada de hacker. São hacklers, não são hackers. Hacklers, exatamente. Aconteceu uma vez, eu fiquei tipo, meio que sem entender, porque, cara, as pessoas ficavam falando um negócio, liga no SBT agora. Eu falei, não vou ligar, não tô entendendo. Se você não explicar o que é que está acontecendo, não vou ligar. E aí um amigo me falou, tipo, cara, o que está acontecendo é isso. Tem esse cara que faz isso, não sei o que. E eu fiquei impressionado com o grau de... É o Maurício. Maurício Meirelles faz isso. Olha aí, que babaca. Eu fiquei impressionado com o grau Maurício Meirelles faz isso com aquele cara que era do Pânico, aquele cara que fazia o intruso. Mas, cara, tá aí. Eu fico impressionado com o grau de engajamento da galera, que é muito alto, né? As pessoas estão esperando um comando. Vai, Maurício, diz o que eu tenho que fazer, que eu faço. E fico impressionado com esse grau de engajamento não ser utilizado para nada útil, para uma parada que pudesse, tipo, caralho, vamos pressionar o Congresso, então.
Vamos invadir a live do Ah, Congresso e pedir impeachment. Caruso, sacou? Mas, A Caruso, proposta é zoar, né? A proposta não é fazer isso. Mas, Caruso, como é que você fica surpreso com esse negócio? Olha o Bolsonaro aí. As pessoas ficam tudo ali no grupo do WhatsApp esperando. Qual é o próximo comando, ô, mestre? O que a gente tem que fazer? Quem é que a gente tem que ficar? É isso. Eles já estão doutrinados, já estão aí cordeirinhos. Eles estão só esperando o comando mesmo. E é um orgulho da falta de individualismo, é um orgulho da falta de sabe, tipo, é um orgulho de ser, vai com as outras, é um orgulho de ser... Eu acho que é mais a zoação, né, cara? Tipo, o Cid fazia isso também do Não Salvo para zoar as pesquisas. Pô, vamos lá derrubar a pesquisa, botar não sei o que, sabe? É uma brincadeira, a zoação. Tranquilo. Não, e veja bem, tem cocada boa, eu acho que é uma coisa bem cocada boa de raiz, sabe? Tem um macete aí, Caruso, isso na verdade já é possível na do Instagram, pelo menos, que é o seguinte: você pode bloquear para comentário e deixar só para pergunta. Você pode fazer uma live só com pergunta, e aí você fica como moderador. Isso é bom até porque não fica atrapalhando, porque, querendo ou não, aquele texto rolando na tela atrapalha quem tá querendo ler. Então, é uma solução, porque o cara vai tentar ser heckler ali, né? Ser arruaceiro e não vai ter efeito. Na prática, não vai ter efeito. Aliás, eu não vi nenhuma. Assim, o Caruso, o que você faz normalmente são stories, né? Que você vai tantos segundos, tantos, você vai vendo que tem uma quebrazinha ali, né? Você não faz isso? Eu faço as duas coisas. Eu faço stories. A live eu nunca vi. Cara, é tipo sem interrupção, né? E as pessoas mandam mensagem e eu leio na hora ali, né? E aí depois que eu faço uma live, porque as pessoas às vezes na live perguntam, como eu estou falando de quadrinhos e de coisas assim, as pessoas perguntam: quanto é que custa esse quadrinho? Onde é que eu consigo e tal? Aí depois eu faço um stories para cada um dos quadrinhos para a pessoa, tipo, gostei desse aqui, vou ver o link da editora, vou clicar na arroba da editora, vou saber mais sobre, entendeu? Mas na live eu gasto tempo, eu abro o quadrinho, mostro página por página e tal. A live fica armazenada também lá? Durante 24 horas. Só que agora eles já estão começando a permitir salvar no IGTV. Então já sim. E eu fico surpreso com isso também, porque assim, os meus números são bem baixos assim, de live. E eu não me importo tanto com isso, porque eu prefiro ter menos gente que está querendo conversar comigo do que ter muita gente que não está prestando atenção no que eu estou falando, que não está engajando na conversa. Então não me incomoda. Mas aí são de nicho, né? De nicho, bem nicho. Aí, assim, o que me surpreende é um número bem pequenininho que está ali comigo na hora. Assim que eu encerro a live, o número de pessoas que assistiram a live geral, que entraram e saíram em algum momento, é tipo 10 ou 100 vezes aquele número que estava comigo ali naquela hora. É muito maior. Aí passa um tempo, nessas 24 horas que a live fica disponível ali, esse número aumenta. Ou seja, tem bastante gente que depois que a live vai ao ar, depois que a live não está ao vivo, vai lá, bota e assiste. 1 hora. Estou falando de quadrinhos, falando de fumete, mangá e umas coisas bem, bem específicas. E aí o número só vai aumentando. O que eu noto, Caruso, assim, quando eu puxei, na verdade, que eu fiz a trajetória toda, é que, assim, eu estou entendendo que agora as pessoas estão começando a aprender mais sobre lives, né? Sobre a estrutura da live. Porque quando ela começou a surgir, principalmente por causa... Ela já existia desde a época do YouTube, mas ela ficou mais popular por causa do Instagram. As pessoas começavam a fazer meio que no modo aleatório. Vou falar sobre qualquer coisa, quero só ter um contato... Eu mesmo, quero ter um contato direto com o público aqui, vamos trocar uma ideia. Mas agora você já começa a ver lives mais profissionalizadas, entendeu? Mais trabalhadas com algum roteiro, algum fio condutor para entregar um conteúdo... Com uma atração, né? Uma atração. Eu que travei. Você tá catatônico. E complementando isso, também tem a televisão absorvendo essa mídia, né? A gente começa a ver como a gente não consegue produzir conteúdo com estúdio, com esse esquema, a gente vai vendo as lives migrando para a televisão e a televisão, aos poucos,
vai perdendo aquela cara de televisão que a gente tinha antes. Agora vai ficando tudo com cara de as casas das pessoas, né? A estética nem sempre é bacana, né? Sim, sim. Isso nesse sentido, vocês vão ver a diferença. Quando vocês olharem a do Community, essa não a oficial, porque eu não vi a oficial porque não foi lançada, mas a do Darkest Timeline, ela é bem pobre em comparação com a do De Volta ao Futuro e dos Goonies. É impressionante. Vocês viram o Saturday Night Live versão live? Vi o primeirão Não só. It's Saturday Night Live at home. Eu vi o primeirão. Eu só vi o monólogo, só vi o monólogo de abertura do Tom Hanks. Mas é realmente interessante ver como... E aí eu acho que a comédia, nesse sentido, ela é um bom combustível para isso, né? Que a comédia ela tem essa fome de vencer os obstáculos e de alcançar o público objetivo e tal, e criar novas maneiras de chegar lá, né? E ver como, cara, você consegue construir com um roteirinho e tal um episódio inteiro de Saturday Night Live, com convidado musical e tal. Enfim, é interessante, né? Um pouco você falou da live do Community também, que é não é só tipo, o que vocês estão falando aí? Vamos ver. Ou então, vou experimentar cervejas aqui e tal. Ficar meio, enfim, solto, né? Eu recomendo muito, eu particularmente recomendo muito essa a que eu gostei mais foi a do De Volta ao Futuro. Eu achei muito perfeita, muito redonda, principalmente se vocês são fãs de Volta ao Futuro, porra, e ela termina de um jeito muito lá em cima, muito lá em cima. Quando você viu ao vivo mesmo, foi live, tipo, ficou esperando a hora e entrou? Não, eu vi já depois, vi depois. Infelizmente eu vi depois. Então não é live, né? Não é. Mas era. Foi live em algum momento. O show ao vivo uma coisa que tá gravado, ele é ao vivo. A minha pequena rejeição que eu tenho aí, a live, é justamente o conceito de ter que... é live, vamos lá. Eu tenho que parar tudo que estou fazendo para ficar ali vendo, né? É mais fácil eu ver uma parada depois do que me programar para ir ver na hora. Isso eu não consigo nem ver, nem programa que eu escrevo eu gosto de fazer isso, televisão. Eu prefiro ver na Globoplay do que ir lá, sábado à noite eu tenho que ir lá ver. Eu não gosto disso. Eu prefiro na Globoplay. E se você assistir a live, é complicado também, porque como tem muita gente entrando em live direto, né? Às vezes você está vendo um stories e aí aparece um negócio na live, você quer tirar e você entra na live. O Gregório falou disso num Greg News desse aí, e que é muito verdade, né? Que às vezes você entra na live tem pouquíssima gente, você fica sem graça de sair. Eu acho que a gente podia tentar fazer a nossa live. O que vocês acham? Como é que a gente conseguiria colocar nós três? Pra fazer live de 3? Não, a gente pode fazer... A gente pode pensar o seguinte, qual seria o elenco do Brasil, né, obviamente, que a gente poderia trazer para fazer uma live, entendeu? Tá muito mais complicado. Eu tava pensando do estúdio de puxar aí uma live, aí me chama, depois chama o Ulisses e acabou. Mas pode ser também. Ou a gente pode chamar... Não, é porque eu pensei, de repente, a gente convidar alguém da nossa infância ou alguém que a gente admire muito para trocar uma ideia. O Carlos de 303. Quando o estúdio aquele cara que corria atrás de você. Quando o estúdio contratou todo o elenco de Que Rei Sou Eu, então a gente volta aqui para anunciar. E muito obrigado vocês por terem acompanhado esse nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham se inscrito aí no canal, assistam os outros vídeos, a gente tem temas variadíssimos aqui. E semana que vem tem mais. Enquanto terça-feira que vem não chega, procura a gente numa live aí. Valeu, galera!